No programa de hoje nós vamos falar com Juliana Santos. Juliana é palestrante internacional, ela é pedagoga, psicopedagoga, escritora e especialista em desenvolvimento infantil e no uso consciente das telas digitais. Com ela, nós vamos conversar sobre um tema de cada vez que é mais presente no nosso dia a dia. O uso de tecnologia na aprendizagem de pessoas com deficiência, e nessa entrevista você vai refletir com certeza muito sobre esses temas importantes que nós vamos tratar a partir de agora no nosso programa Inclusão em Foco. Mas primeiro, Juliana, muito bem-vinda ao Giro Esportivo. Eu gostaria que eu falei já quem você é, né, sua formação, mas eu queria que você falasse quem é a Juliana, faça uma apresentação aí para os nossos ouvintes e também para aqueles que estão nos vendo aí no YouTube e também no Facebook. Olá, um prazer estar aqui e ainda para falar de um assunto muito importante sobre o uso de telas digitais para crianças e adolescentes. Desde já fico grata ao Portal Incluir pelo convite e vou me apresentar a vocês. Eu sou Juliana Santos, sou uma mulher preta, do cabelo crespo amarrado para trás, visto uma blusa marrom e uso um brinco comprido com bolinhas na cor preta. Bem, sou especialista na área do uso consciente em telas digitais e tenho diversas formações na área da educação e de tecnologias também. Lá atrás, há uns 20 anos atrás, tenho experiência, formação na pedagogia, psicopedagogia, desenvolvimento infantil e agora iniciando uma nova pós-graduação no caso de saúde mentais, dependências digitais, saúde mental na PUC. Então vamos lá, hoje eu vou responder as suas perguntas. Se tiver mais perguntas, deixa aqui nos comentários que irei respondê-los também. Muito bem, Juliana, vamos começar então falando sobre a questão da dualidade de telas, né? Você é uma autoridade no uso de telas e no conceito, ou no contexto, melhor dizendo, de pessoas com deficiência, como nós podemos traçar uma linha divisória entre a tela prejudicial e a tela como tempo terapêutico ou pedagógico? O tempo de tela ideal para que não afete a saúde mental, comportamento no geral, ele é tabelado de acordo com a Associação de Pediatria Brasileira, a Sociedade Brasileira de Pediatria, como também a Associação de Pediatria Americana lá dos Estados Unidos. O horário, o tempo de tela praticamente são os mesmos. De 0 a 2 anos, zero tela, é zero mesmo. Quando digo telas digitais, eu me refiro ao uso de dispositivos móveis ou fixos, como televisão, celular, tablet, notebook e por aí vai, ok? Então, é zero, nem um vídeo, nem desenho, nem nada. Nesse mundo atual, eu acho que é meio difícil, né? Esse zero tempo de tela. A indicação de 3 a 5 anos é de apenas 1 hora por dia. 1 hora é o total em qualquer tipo desses aparelhos, qualquer aparelho, tá bom? De qualquer tipo. Crianças de 6 anos a 10 anos de idade já estão liberando 2 horas por dia e de 7 anos em diante, de 11 anos em diante, já liberam aí 3 horas, ok? E quando esse tempo ele é prejudicial, ele não é nada terapêutico, é quando ele diminui toda aquela produção, toda aquela aplicabilidade que nas sessões terapêuticas está sendo executada. Exemplo, quando os filhos vão para a terapia, fazem aqueles exercícios com seus terapeutas específicos de cada área, e essa criança, esse adolescente, eles não estão mais desenvolvendo, é o contrário, eles estão diminuindo a sua evolução, ou diminuiu essa evolução, ou eles estão regredindo. Aí é hora de diminuir o tempo de tela. Lembrando que o tempo de tela ele pode ser para diversão, como também para aprendizado. Existem vários tipos de aplicativos que diversos terapeutas já utilizam
durante as sessões, porém saber e ter intenção na utilização desses aplicativos é primordial para a qualidade, para a evolução das crianças e dos adolescentes. Juliana, em sua experiência como psicopedagoga, quais são as ferramentas ou aplicativos que você considera hoje como revolucionários para a alfabetização de crianças com o transtorno do espectro autista ou com outras neurodivergências? Atualmente, há diversos aplicativos muito bons para ajudar as crianças na alfabetização, principalmente criança com autismo, crianças neurodivergentes. Agora, nada melhor ou bem melhor ter aplicativos criados por pais de crianças autistas, pais que entendem da área da computação, que entendem da área da tecnologia e que entendem também a dificuldade dos seus filhos, assim como os profissionais da área. Então, eu vou indicar para vocês o Speak Out Kids, que foi feito por um pai que tem um filho de 3 anos. Esse pai trabalha nessa área de sistemas e ele criou esse aplicativo desde 2023, sendo que esse aplicativo ele já foi atualizado diversas vezes. É um aplicativo que eu indico. Tem o Brian Mouse, né, um rato inteligente, que também é brasileiro e ajuda nessa alfabetização e, como vocês muitos já sabem, do ABC Autismo, que também ajuda e orienta demais. O principal é testar esses aplicativos com as crianças, verificar qual deles a criança se adapta melhor, interage melhor, gosta do som, das imagens, das cores, essa harmonização da figura ali, da imagem, é extremamente importante para o aprendizado, para a qualidade do aprendizado. Então, vai testando. Existem outros aplicativos estrangeiros. Eu, obviamente, prefiro utilizar e indico mais os aplicativos brasileiros por conta da nossa cultura, por conta das imagens, da linguagem. Fica muito mais fácil essa adaptação. Também tem outras ferramentas que eu posso indicar na área da comunicação e apoio cognitivo, na parte de português. Tem o Lina Educa, Aprendendo com Biel e seus amigos, Livox. Tem outro, o Matraquinha, que é direcionado para o autismo, ok? E tem outras plataformas que podem ajudar e orientar os professores, que é a plataforma Te Ajudo. É um site que tem várias informações para educadores, professores que atuam com crianças e adolescentes, alunos no geral, com necessidades especiais, ok? Bom, cada indivíduo PCD possui uma curva de aprendizado única. De que maneira a inteligência artificial e as tecnologias adaptativas podem auxiliar o pedagogo a criar currículos personalizados que respeitem o ritmo de cada aluno? Personalizar o aprendizado é a virada de chave hoje para que esse aluno possa evoluir cada vez mais. E isso é direito do aluno. E a inteligência artificial, a tecnologia, ela está aí para ajudar demais. Tanto o apoio pedagógico, com os educadores, professores, a equipe da coordenação, para ajudar a ajustar esse material, todo o conteúdo pedagógico, também, para que essa harmonização aconteça da melhor forma, se faz necessário que os pais entreguem para a coordenação escolar uma avaliação psicopedagógica ou uma melhor ainda, que é a avaliação neuropsicológica. Essa avaliação vai constar não somente o comportamento, as medicações, a alimentação, a rotina dessa criança, mas também todos os níveis, os graus de dificuldades, de facilidade, das habilidades mais positivas, das habilidades que estão prejudicadas de acordo com a linha do tempo dessa criança ou desse adolescente. Com todas essas informações e o professor ou a coordenadora pedagógica que sabe utilizar muito bem a IA, sabe solicitar um planejamento, em poucos minutos
O profissional da educação ele pode criar um conteúdo altamente estratégico com todo um passo a passo de acordo com a velocidade do aprendizado desse aluno. E claro, conforme vai mostrando a evolução, vai sendo registrado lá na IA, esse profissional pode renovar ou aprimorar esse planejamento pedagógico, esse planejamento individual desse aluno. Isso é muito importante. Então, aprender a utilizar a tecnologia da melhor maneira e ter dados concretos, ter dados de outros profissionais que ajudem a entender como essa criança pensa, como ela funciona, como ela reage, o que ela já sabe, quais são as suas maiores dificuldades, quais são as suas maiores e melhores habilidades. Eu vou criando ali mecanismos, maneiras e materiais diversos para que esse aluno fique mais interessado, mais engajado durante as aulas e ajudar também a auxiliar os pais. Com isso também se faz extremamente muito importante. Informações de dados, tecnologia, juntando isso, fazendo um material personalizado, individualizado para cada aluno, é a chave do sucesso. Juliana, você falou aí agora em papel da família. Muitos pais de crianças com deficiência sentem medo do uso da tecnologia e que essa tecnologia isole ainda mais seus filhos. Como a família pode mediar o uso digital para que ele sirva como ferramenta de interação social e não de retraimento, né, dessa criança? O papel da família vai muito além do que apenas controlar o tempo de telas, muito mais. É a qualidade do conteúdo que está sendo ali oferecido, ofertado, para que essa criança, adolescente esteja aí navegando na internet ou nos jogos digitais. Agora, qual é o melhor tempo, né? Que vocês perguntaram, essa interação, até que ponto esse tempo da interação é viável e quando ele é prejudicial. É viável enquanto ele está aprendendo, interagindo dentro dessa janela de tempo, ali que eu falei no início da entrevista. Agora, se apesar desse tempo está havendo uma demora na evolução que não acontecia antes, ou está havendo um regresso dessa evolução junto com as terapias, aí é hora de diminuir o tempo do uso das telas digitais. Outra informação é, quanto mais tempo essa criança passa, esse adolescente passa diante das telas digitais, menos tempo, né? Vamos lá, mais tempo de tela, menos tempo de interação social. Seja dentro de casa, com as outras pessoas com as quais essa criança convive, como também com colegas. Isso pode diminuir a fala, a pronúncia, a comunicação, a maneira, o gostar de estar entre outras pessoas também. Então, dosar, isso é muito importante. Como é que a gente vai dosar, ver o limite disso tudo? É quando tudo está em equilíbrio. Se houve regressão, diminui o tempo de tela. Bom, a gente falou de família, falou de profissionais, de pedagogos, e vamos falar agora de uma outra questão que é extremamente importante. Como especialista em desenvolvimento infantil, qual é o maior gargalo que você enxerga hoje na formação de professores para lidar com a inclusão mediada por tecnologia nas escolas brasileiras? Esse é um tema importante, Juliana. Uma das maiores dificuldades no desafio da formação docente é ele ter a famosa reciclagem ou a formação continuada em diversas etapas. Não é só ter a formação e parou por aí o professor que busque mais informações. Eu acho que existem projetos, existem cursos, existem formações continuadas, mas não amplamente tão aberta, disponível, e que o professor também tenha sido muito bem orientado, como
Também esse professor, ele pode até ter sido orientado por plataformas como, por exemplo, a VEC, uma plataforma onde tem centenas de cursos de extrema excelência com certificado do MEC gratuitos que tem muitas informações. Porém, o professor que ele está trabalhando demais, com tempo de menos para se dedicar a essas formações, também causa um extremo impacto na qualidade do aprendizado que esse professor poderia estar disponibilizando para os alunos. Também a questão financeira é um outro problema e também a falta de cursos, de treinamentos para utilizar ferramentas tecnológicas essenciais com o uso de IA, outros aplicativos, justamente para facilitar essa personalização desse conteúdo individualizado, desse planejamento individualizado para esse aluno, como também diversas formas de mostrar, de apresentar para os alunos aquele mesmo conteúdo de maneiras diferentes e assim vai moldando, vai acompanhando, verificando como essa criança, esse adolescente, como esse aluno aprende da melhor maneira para ele, como também facilitando a vida do professor. Você que está assistindo aqui ao nosso programa, eu estou conversando com Juliana Santos. Ela é palestrante internacional, escritora, pedagoga, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. Tenho certeza que você está adorando essa entrevista, que vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube e você vai poder mandar para todas as pessoas que você conhece para assistir e divulgar com certeza esse trabalho sensacional da professora Juliana, que muito gentilmente atendeu a equipe do Portal Incluído, Inclusão em Foco. Bom, vamos dar sequência aqui na nossa entrevista. Professora, sabemos que pessoas neurodivergentes podem ter uma maior sensibilidade a estímulos sensoriais. Como gerenciar o uso de dispositivos digitais para evitar sobrecarga cognitiva, crises sensoriais durante o processo de aprendizagem? A sensibilidade diante das telas digitais, ainda mais com pessoas neurodivergentes, é notória. Então, como adaptar isso? Como verificar até que ponto isso é viável ou não? São testes, é observar de acordo com cada desenho, com cada vídeo, com cada aplicativo que está sendo ensinado ali, sendo passado para essa criança, esse adolescente, até que ponto a organização dela e a previsibilidade dela está boa, como isso está gerando angústia, gerando ansiedade, gerando preocupação, irritabilidade. Então eu preciso analisar e ver até que ponto pode ser usado ou não. Como saber? Mudou o comportamento que antes ele assistia certos vídeos, ou ela, né? Assistia e não ficava tão irritado, passou a irritar? Tem que ver se é o volume, se é o tipo de voz, se tem alguma movimentação muito rápida, pisca muita luz. Se você vê, tem algumas séries de canais infantis que eles colocam lá. Esse vídeo tem cenas com luzes muito fortes, já tem um aviso ali, justamente para ajudar na orientação. Então, é ficar atento e mudar. Se está fazendo mal, muda de aplicativo, muda a estratégia. Vamos falar de gamificação. É uma tendência forte. Como o design de jogos pode ser estrategicamente utilizado para desenvolver funções executivas, memória, foco, planejamento em alunos com deficiência intelectual ou TDAH. Durante o aprendizado, utilizar a gamificação melhora e aumenta, sim, a disposição e engajamento de alunos com TDAH ou até mesmo com deficiência intelectual. Por quê?
porque é um aprendizado de um passo a passo, um pouco mais curto, tem nível de fases, a passagem é curta de uma fase para outra, tem estímulos de movimentos, de sons, além de informações ali onde a criança, o adolescente, ele consegue direcionar o foco dela, porque não é aquele foco para longo prazo, é um foco de curto prazo. E isso faz com que essa criança, esse adolescente esteja ali, momento presente para aquela ação, para aquele conteúdo, para aquela aprendizagem. Fora que a pontuação ele está vendo ali, rapidamente aparece, então ele vai ganhando outros instrumentos, de acordo com a gamificação, e isso melhora o engajamento. Como também a maneira dos materiais, né? Aparecer cartões, aparecer animações, diferente do que vê numa tela, numa lousa branca, de que vê no quadro negro, do que vê num livro, que é um material físico, estático ali, que ela precisa mover com a mão. Mas imagina a imagem se movendo, direcionando, emitindo som, e ela ali vendo que fica muito notório, ela vê como ela está evoluindo, ver as suas pontuações, ver o ganho de moedinhas, ver que está passando de fase, visualizar a evolução desse aprendizado se faz extremamente importante e ajuda as crianças e as pessoas no geral com TDAH. Já na deficiência intelectual, a criança, a pessoa, ela vai vendo lentamente que o processo está evoluindo de diversas maneiras. O mais importante da gamificação é os educadores e os pais verem quais são os tipos de jogos, quais são os tipos de atividades que a criança, o adolescente interage mais e melhor. E aí evoluindo, buscando, né? Lembrando também que vocês podem solicitar aos criadores dos aplicativos, vai lá no site deles, solicitando essas modificações, ou dizer, olha, está funcionando melhor esse do que esse aqui, será que tem mais jogos ou atividades nesse estilo aqui? Porque existem várias empresas que estão se debruçando para que as aprendizagens possam ser variadas de diferentes, porque somos pessoas diferentes. Cada pessoa aprende de um jeito, existe diversos grupos que aprendem de uma maneira mais no livro físico, no caderno físico, outro no livro digital, no caderno digital, e por aí vai. Nosso cérebro é diferente, funciona de maneira diferente de muitas pessoas. Então, modificar, ter ter novas versões e materiais para estudar, para ensinar, se faz extremamente necessário nos tempos de hoje. E a tecnologia está aí para nos ajudar, nos auxiliarmos, não é verdade? Para a gente finalizar, infelizmente já estamos às 10 horas da manhã, temos que fechar aqui o nosso programa, professora. No cenário internacional, onde você palestra, quais são as tendências de inclusão digital que ainda estão engateando no Brasil, mas que poderiam, de repente, transformar essa realidade na nossa educação especial? Duas tendências tecnológicas que podem sim melhorar a educação, a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos uma é o algoritmo ajustar todo esse planejamento individual de uma maneira grande, em larga escala, que facilita demais o aprendizado. Eu já ministrei diversos workshops o ano passado sobre engenharia de prompt, justamente ensinando os professores o que pedir, como solicitar, que a IA entregue informações valiosas de acordo com o perfil do aluno, como também o perfil do professor e da escola. Quando se faz essa junção, eu consigo criar um material individualizado, totalmente personalizado de acordo com as necessidades do aluno. Eu consigo fazer isso ao longo do ano. Lógico, como eu falei anteriormente, com informações, dados precisos desse aluno, através das avaliações, né? Seja psicopedagógica ou neuro.
psicológicas. Outra também é a tecnologia imersiva, que é realidade virtual, onde a criança vai poder, ali o aluno vai poder mexer com aqueles itens que estão sendo mostrados. Então, ao invés de ser aquela visão passiva, onde o que se passa o aluno vê, vai ser ao contrário. O aluno agora vai poder interagir junto com os objetos, personagens, do que está sendo dito ali, a proposta do aprendizado. E óbvio que esse tipo de aprendizagem ajuda e muito, estimula demais a criança e enganja bastante, vale muito a pena. E daqui a alguns anos, ou poucos anos, no máximo 2 anos, quem sabe, várias escolas brasileiras possam estar utilizando esse tipo de metodologia no aprendizado, no ensino. Pois é, a musiquinha vai dizendo que nós encerramos a nossa entrevista. Que pena, porque é um assunto maravilhoso. A gente poderia continuar falando por horas aqui com a professora, claro, né? Que ela tem a sua agenda e reservou esse tempo pra gente, que a gente agradece de coração, professora, pela sua participação aqui no programa Inclusão em Foco, que vai chegando ao final. A gente vai agradecendo a você pela audiência. Semana que vem estaremos aqui às 9 horas da manhã. Lembrando que às 17 horas tem reprise do nosso programa aqui na Mega Rádio VCA. Daqui a pouquinho o programa vai estar no site e também vai estar no Spotify. Você pode assistir toda a edição do nosso programa nesses meios. E o YouTube, a galera do YouTube e também do Facebook, o vídeo da entrevista da professora Juliana vai estar disponível com toda essa riqueza de informação.